Olá! No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre o NoPlague. É outro detector de plágios na modalidade paga, embora você possa experimentá-lo, ele tem a versão teste. E nós vamos falar sobre algumas funcionalidades para que você esclareça suas dúvidas em relação a estes programas para detecção de plágios. Então, vamos lá? Em relação ao nosso conteúdo de hoje? Bem, a origem. Esse detector de plágios, que é intitulado como o número 1 nos Estados Unidos, utilizado tanto por estudantes como instituições de ensino, ele foi desenvolvido em 2016 por uma startup e possui alguns benefícios integrados a este programa de detecção de plágio para a própria elaboração de textos acadêmicos. Então, ele possui um assistente de escrita acadêmica, um assistente de citação, um corretor gramatical e de estilo e alguns outros recursos. Além disso, o site é muito simples, ele é intuitivo e você pode experimentar a plataforma e alguns recursos realizando o seu cadastro. O NoPlague, ele também está mencionando em seu site que em breve lançará aplicativos e extensões para que melhore a sua experiência no uso deste programa. Então, em breve haverá aplicativos na Mac App Store, na App Store, no Google Play e na Microsoft. E também haverá extensões para o Google Docs, para o Word, para o Mozilla, para o Chrome, para o Safari. Então, vai facilitar isso exatamente dependendo de onde você deixa os seus documentos, os documentos que serão analisados. Essa plataforma também, uma coisa que eu achei interessante é que ela está adequada, está escrito, embora seja americana, a sede desta startup é em Nova York, essa plataforma está adequada à GDPR, ou seja, também presta serviços no âmbito da União Europeia em relação à proteção de dados, que é uma legislação de proteção de dados. Então, os seus textos estarão garantidos em relação à aplicação desta legislação, né? E o Brasil em breve terá a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, que é uma correspondente à GDPR, que é aplicada no âmbito da União Europeia. Então, isso também é um plus em relação a este programa. É também interessante mencionar algo que me chamou muito a atenção na página deles, que eles falam da recomendação de utilizá-los, este detector de plágio, checker, que eles chamam de plágio, antes de submeter e gerar relatórios no Turnitin, que será outra ferramenta de busca de software que nós vamos analisar. O Turnitin é a ferramenta mais completa, também a mais cara que existe. Boa parte das universidades empregam, tanto internacionais como nacionais, inclusive a Universidade de São Paulo, onde eu trabalho, exatamente assina e utiliza o Turnitin para verificação dos trabalhos acadêmicos e outros documentos. E como o relatório é muito completo e com muitos detalhes, o NoPlague, ele recomenda o uso do seu programa antes de submeter ao Turnitin para que reduza a quantidade de anotações que serão geradas no relatório, que realmente são muitos apontamentos, como nós veremos. Então, a relação dele em relação ao Turnitin é de complementariedade, da forma como eles estão apontando, não de concorrência. Ele não está se colocando como concorrente ao Turnitin. É uma plataforma muito intuitiva, né, e de fácil uso, e o NoPlague possui diversas integrações com repositórios de publicações científicas abertas, open source, essas gratuitas que você pode fazer download e ler artigos científicos que são publicados em diversas revistas científicas. Por exemplo, aqui no Brasil, que nós usamos
muito, Cielo, que é um repositório da América Latina, ela é uma open source, por exemplo. E também possui outras várias, né, que são as fechadas, aquelas que são pagas, mas como eles fizeram acordos, eles possuem integrações com essas revistas, ou seja, ele possui um banco de dados de repositórios científicos muito vastos, o que permite uma melhor acuidade em relação à verificação do plágio, não é só em relação a documentos que estejam na internet, né? Mas também em repositórios fechados, que você não vai acessar, por exemplo, fazendo uma busca pelo Google. E isso é um plus do NoPlad em relação ao farejador de plágios, que não tem este tipo de relação com repositórios científicos, né, principalmente fechados. O farejador de plágios, que foi o objeto do nosso vídeo anterior, ele faz uma análise em relação aos documentos que estão disponíveis na internet. Além disso, a gente precisa salientar que, conforme a página do NoPlad, é, que é realizada a verificação em mais de 5 bilhões de páginas na internet, né, para exatamente verificar a correspondência da existência de documentos que estão sendo plagiados ou não. Outro aspecto que eu acho muito importante apontar nessa análise, nessa resenha em relação ao NoPlad, é exatamente deles terem a aplicação, né, da inteligência artificial no seu programa e, portanto, eles não detectam apenas plágios literais, mas também transliterais, verificando sinônimos, substituições de termos, e mesmo textos que você substitui tudo, faz paráfrases, e só que não faz a citação da ideia, né? Então, quer dizer, tanto para plágios literais como transliterais, ele faz a detecção. E isso, claro, como é uma ferramenta, não é 100% exato, mas facilita muito o trabalho, principalmente para plágios transliterais que são mais difíceis, que são as paráfrases. Bem, em relação aos aspectos negativos, bem, o primeiro deles são dois, né? O primeiro deles é que o site está apenas em inglês e a maioria dos artigos científicos em seus bancos de dados, principalmente os artigos em repositórios fechados, eles são da língua inglesa, né? Então, aqui para o uso nacional, não é uma aplicação tão ampla, né? Porque as revistas fechadas, por exemplo, a revista da RT, que precisa ter pagamento para ter o acesso, ela não vai. Os artigos que estão na RT não vão ser identificados por essa ferramenta, né? São mais artigos na língua inglesa. E outra questão também, o outro aspecto negativo é que os recursos adicionais, como assistente de escrita, de citação, tanto que você pode indicar qual o tipo de citação que você quer, se você quer a APA ou se você quer, por exemplo, Chicago Style ou outra forma de citação, e o próprio corretor gramatical e ortográfico, eles só funcionam em textos escritos na língua inglesa. Então, assim, se você estiver fazendo, por exemplo, um artigo científico, uma apresentação acadêmica em inglês, ele será terá muito bom uso. Agora, se você está, por exemplo, desenvolvendo um TCC, uma monografia, etc., que deverá ser submetida na língua portuguesa, aqui no Brasil, então estes recursos não serão de grande valia para você. E por fim, em relação aos valores, aos preços, é importante mencionar que existem dois planos, que podem ser mensais ou anuais. Eu vou falar aqui sobre o mensal. O anual tem um desconto de 40%, e o mensal tem o starter, que é $2 por mês, e tem um número limitado de verificação de plágio. E tem o plano premium de $15 mensais, e aí o emprego do detector de plágios é ilimitado. E também você pode adquirir créditos avulsos. Por exemplo, se você tem só um artigo científico que não ultrapasse 40 páginas, considerando por página não ter mais de 250 palavras, uma verificação única vai custar $1. Então você pode comprar o crédito e aí você poderá
fazer essa verificação. E além disso, ele permite que você utilize o corretor de gramática, de estilo e também o corretor ortográfico. O que você não vai poder fazer uso quando você compra os créditos é exatamente o assistente de escrita e também o assistente de citação. Então, se você quiser facilidade, por exemplo, de citação, você vai publicar um artigo científico em uma revista estrangeira e, por exemplo, você vai usar o Chicago Style para citação e você também gostaria de ter o uso desse assistente, aí vale mais a pena você fazer um plano mensal, por exemplo, o Starter, de $10 mensais. E se você vai publicar muitos artigos, aí é interessante você verificar o plano anual, né? Que aí vai sair 40% a menos do valor do que se você pagar o mensal. Então tudo vai depender das suas necessidades. E nós vamos deixar na descrição desse site, na descrição deste vídeo aqui do YouTube, o site, caso vocês queiram acessar o NoPled e, enfim, comprar créditos ou verificar como é, fazer a versão teste. Inclusive na versão teste é bem interessante porque eles fornecem diversos templates gratuitos, porque eles têm um editor de texto integrado, e aí eles têm um template gratuito de vários tipos de documentos, por exemplo, Academic Essay, eles têm, então você pode utilizar estes templates gratuitos e escrever direto no seu editor de texto. É uma forma para você verificar a experiência, né? Principalmente se você for escrever algum documento acadêmico na língua inglesa. Em português ele não é de tanta valia, esses templates. Bem, pessoal, basicamente essas são as principais indicações. Eu também gostaria de apontar que nós deixamos no nosso site da Monografia Perfeita um artigo, né, inclusive com fotos da área de teste do NoPled e outros detalhes a mais em relação a essas ferramentas de plágio. Então, se você quiser ler o nosso artigo, visite a nossa página. E também gostaria de dizer que se você gostou deste vídeo, que nós estamos fazendo um trabalho de verificação dessas ferramentas para fornecer a melhor informação possível e permitir que você faça uma escolha correta diante das informações apresentadas. Então, curta, comente, compartilhe o nosso vídeo, para nós é muito importante, exatamente para o crescimento do nosso canal. E se você ainda não se inscreveu, inscreva-se no canal da Monografia Perfeita, pois nós estamos sempre disponibilizando conteúdos diários para vocês e com certeza vai ajudar os jovens pesquisadores, que esse é o nosso objetivo, a desenvolver seus trabalhos acadêmicos com o máximo de perfeição e também de qualidade, que esse é o principal objetivo. A perfeição total, claro que a gente não atinge, mas sempre estar melhorando é sempre esse o objetivo principal. Bem, muito obrigada, até o próximo vídeo e nós vamos continuar falando sobre algumas ferramentas pagas, caso você tenha interesse para detecção de plágio. Então, até o próximo vídeo.